Eu senti a presença de Deus e foi um trem tão... Mano, Você acho que... lembra já até o coração dá uma... Eu acho que assim, cara, com certeza foi um dos melhores sentimentos que eu já tive dentro de mim. E aí, depois a gente começou a fazer o podcast. E sempre quando falava de Deus, eu perguntava pra pessoa assim, você já sentiu Deus? Já falou com Deus? E o cara me falava. Mas, na verdade, o que eu queria entender era como fazer pra aquilo acontecer comigo de novo, sabe? Sim. Porque foi uma vez e foi bom pra caralho. E eu queria de novo. Eu precisava daquilo de novo. E eu perguntava pra todo mundo. Cara, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? E aí, tipo, começou a aparecer muita gente aqui. E os caras falavam, mano, tô falando com você o tempo todo, velho. É só você saber ouvir. Aprende a ouvir, cara. Tô falando com você o tempo todo. E aí eu lembro que nessa época, eu, tipo assim, não, vou focar em ouvir, cara. Vou focar em ouvir. E aí realmente eu comecei a entender algumas coisas. É isso, é isso, é isso, é isso. E aí um belo dia, eu voltando de Uberlândia, indo pra Guari, 30 quilômetros de distância da minha casa, na rodovia, pá, a mesma coisa, sabe? Eu senti de novo, assim, velho. E assim, foi bom do mesmo jeito, cara. Veio um trem assim e me tirou um peso, velho. Que não era meu, assim, Sim. sabe? E foi uma parada tão intensa dessa outra vez que eu falo pros outros não acreditam, sabe? Rolou até um diálogo, assim, Sim, sabe? sim, Rolou sim. um diálogo. Sim, eu sei. Tipo, cara, se você me pediu, eu tô fazendo. Eu sei. Não, mas você é teimoso, hein, velho? Não é isso que eu tô te pedindo, não. Tô te pedindo isso daqui. Caralho, velho. Então é isso. Eu não tava entendendo. Rolou um diálogo. E foi bom pra caralho de novo. Foi muito bom. E, cara, eu não sei porquê. Depois eu até procurei de novo, assim, sabe? Por alguns meses eu fui à missa. Por algumas semanas eu li a Bíblia de novo, busquei a palavra. Mas aí, de repente, eu não sei, sabe, se eu tô tomando tempo demais do cara, sabe? Querendo falar com o cara o tempo todo, tá ligado? Não é, porque, né, eu Você quero. tomando o tempo do Senhor do tempo. Eu quero escutar isso várias e várias vezes, tá ligado? Só que aí eu não sei se eu tô pedindo demais, ou não sei se vai acontecer de novo. E aí, às vezes, por acreditar que dificilmente vai acontecer de novo, eu só me preocupo em tentar ser melhor, mas tô falando com sinceridade, assim, sabe? Eu acabo sendo escroto e não vou atrás mais, sabe? Não leio a Bíblia mais, não vou na igreja mais, sabe? Sim. Vou te responder isso com uma história. Sempre que alguém chegava lá em casa e apertava a campainha, me dava um estresse. Porque eu não gostava do barulho da campainha. Brém! Aquilo ali me deixava em alerta, aquilo me estressava. Então, independente da visita que era, eu já ia, sabe, desgostoso. Oi, tudo bem, tudo bem. Às vezes até eu recebia a pessoa e eu falava, cara, eu não vejo a hora dessa pessoa ir embora. Sabe? Deus falou comigo poderosamente. Tava na janela de casa, tocaram a campainha. E na hora que tocaram a campainha eu já fiz. Deus falou comigo, falou assim: o problema não é quem toca. O problema é o barulho. Eu falei assim, opa, peraí. Deixa eu sentar aqui pra eu entender o que é isso. Como assim? Quem toca tá tocando um botão. Ninguém sabe que a sua campainha tem esse barulho e ninguém sabe que você não gosta desse barulho. Então você quer resolver o problema? Muda o som. Porque o problema não é quem tá lá fora, o problema é o som de dentro. Isso é poderoso. Existem sons dentro de nós que soam de uma maneira negativa e a gente acaba acreditando que o problema é quem tá lá fora apertando a campainha para entrar na nossa porta. Isso acontece com Deus.
Se o Caio ele falar, dificilmente eu vou escutar ele se ele falar baixinho. Mas como é que eu faço pra escutar o cara então? Pô, eu preciso fazer o quê? Silenciar essas vozes. Silenciar esses barulhos. E quanto mais eu silencio esses barulhos que estão dentro de mim, mais eu consigo escutar a voz dele. Porque ele continua falando. É a gente que não continua ouvindo. Entendeu? Como é que eu faço isso então, bolhões? Eu vou lhe dar três dicas aqui que são muito poderosas e que eu pratico. A primeira coisa que eu fiz, cara, eu comecei a escutar louvor. E eu só escuto louvor. Nada contra outras canções, né? Mas eu só escuto louvor. Eu tô no carro, escuto louvor, vou treinar, eu tenho uma playlist de treino de louvor. Entendeu? Por quê? Porque aquele louvor, ele me conecta em uma outra frequência, cara. Tem um louvor, inclusive, que eu indico a você, chamado O Carpinteiro, de um cara que tem muita intimidade com Deus, chamado Alessandro Vilas Boas. As canções desse cara é canção de quem você sabe que está perto dele. Porque pro cara escrever aquilo, o cara tem que estar muito perto dele. E aí ele diz assim, né? Qual é o som? Parece um rock, né? Qual é o som que quando Deus desce na terra? E aí você espera que uma coisa... E ele vai e diz, né? E esse é o som. O carpinteiro batendo na porta. Olha que coisa linda, cara. Porque mesmo Deus sendo totalmente poderoso e podendo fender a terra em dois, pisando nela, o som de Deus quando desce na terra é um carpinteiro batendo na porta. Pô, mas o carpinteiro faz a porta, mas ainda assim ele bate. Por quê? Para que ele tenha o prazer de ver você abrir a porta e ele entrar por ela. O Senhor, ele diz, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu vou ser com você. E eu vou entrar, e eu vou fazer, e você vai me sentir. E a partir do momento que a gente sente a presença de Deus de uma maneira poderosa e a gente desenvolve intimidade com Ele, a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque quando Ele entra na nossa vida, Ele não muda a nossa vida segundo aquilo que as pessoas querem que a gente mude. As pessoas querem que a gente mude a forma que a gente veste, a maneira como a gente fala, o nosso posicionamento. Mas Ele entra e Ele vai mudando a nossa vida de dentro para fora. E Ele não vai mudando através do medo, Ele vai mudando através do amor. E você vai sentindo esse amor e esse amor vai te constrangendo ao ponto de você olhar para ele e falar assim, Senhor, eu não consigo mais viver sem ti. Quando o nosso coração queima, é porque Deus está falando com a gente. E você sabe o que é isso. E isso é uma resposta para você entender que você ainda sente ele e que ele fala com você. Eu sinto pra caralho, velho. Só não é do jeito que eu queria. Nunca mas é. Eu sinto pra caralho. O negócio é esse, eu acho que a pessoa, ela busca Deus, ela quer sentir Deus, mas ela quer ser recompensada a todo instante por isso. E não é assim. E não é assim. Na verdade, recompensa lá o tempo todo. Quando você tá respirando, você tá tendo uma grande recompensa. Quando seu filho tá correndo lá no fundo de casa, Exato, saudável, você tá exato. tendo uma grande recompensa. Recompensa. Só que as pessoas querem essa parte do arrepio, do tremor na mão, pra ver que Deus tá ali. Do sobrenatural. Essa coisa, a magia realmente, né? Mas não é sobre isso. Isso me lembra uma história. Essa história é bíblica. Salmo de número 73. No Salmo de número 73, o salmista ele diz mais ou menos assim, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros homens. Daí surge a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, e do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão. Falam com altivez. Contra os céus, sua língua percorre, e a sua boca se volta contra a terra, e o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de quem bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus?
Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Em pensar, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, vírgula, até que entrei no santuário de Deus. O Salmo 73, que eu acabei de citar para vocês, conta a história de um salmista chamado Asaf, que vivia poderosamente essa glória, essa presença, essa frequência sobrenatural. Mas chegou uma hora que esse cara ele entrou em uma crise. E essa crise não era espiritual, porque espiritualidade ele tinha. Essa crise era uma crise muito mais íntima. E ele desabafa. E o que ele está falando nesse salmo, que é o Salmo do 73, é o seguinte: quem é ímpio, quem não acredita no Senhor, quem não busca o Senhor é mais feliz. Quem não busca o Senhor tem mais tranquilidade. Quem não acredita em você está prosperando, está fazendo milhão na internet, está tendo uma vida mais tranquila. Às vezes não está nem sofrendo por causa de um relacionamento, porque é infiel e tem vários. Até que eu entrei no santuário de Deus. Quando a gente entra no santuário de Deus, a gente não está falando de um lugar físico. A gente não está falando de uma igreja, de uma paróquia. A gente não está falando de um templo. A gente está falando de um lugar secreto. E esse lugar secreto, ele é espiritual. E quando você entra nesse lugar secreto, você entende coisas que você não entendia. Você enxerga coisas que até então você não via. Porque Deus, ele se revela a você de outra forma. E quando Deus ele se revela a você de uma maneira mais íntima, ele não vai responder o que você quer ouvir, mas ele vai falar para você aquilo que você precisa escutar. E uma coisa eu te garanto, depois desse lugar secreto, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Asaf sai dali e nunca mais ele se compara com o ímpio, porque ele vê no final. E no final, o ímpio não tem recompensa, mas ele e nós temos uma esperança, e essa esperança é uma esperança de vida eterna. Você acha que esse santuário está dentro de cada um de nós? Sim.